Caros alunos, estamos iniciando a aula de número 3 da disciplina Comunicação de Dados. A aula de número 3, nós vamos abordar o assunto transmissão analógica e modulação. Nesta aula, abordaremos os seguintes conteúdos. Nossos objetivos nesta aula são compreender as motivações e imposições para a conversão digital ou analógica de sinais. Vamos diferenciar os canais passa-baixa e passa-faixa. Vamos ainda diferenciar taxa de sinal e taxa de bits. E ainda vamos caracterizar os esquemas básicos de modulação digital e de modulação analógica. Vamos iniciar falando de alguns conceitos de comunicações. Uma comunicação terá atingido seus objetivos se atender a alguns procedimentos e requisitos, dentre os quais destacamos a entrega. Os dados devem ser entregues no destino correto. A precisão, que se refere ao fato de que apenas os dados que não contenham erros devem ser efetivamente processados no destino. Outro conceito importante é o da sincronização, em que um sistema deve entregar os dados apenas no momento correto e na frequência, no volume adequado entre um dispositivo e o outro dispositivo. Finalmente, o jitter, que é um fenômeno que se refere à variação de retardo que os dados podem sofrer ao longo de um percurso entre dois dispositivos que se comunicam. Bem, o que ocorre é que, em muitas circunstâncias, para nós podermos definir esses conceitos de comunicações, nós vamos usar analogias. Quais os motivos de usarmos analogias para comunicações? Obviamente, se nós não tivermos equipamentos de precisão e de medida, osciloscópios, nós não temos condições de visualizar aqueles fatos das comunicações. Nós não conseguimos ver uma onda senoidal sendo transferida de um ponto para outro ponto. Então, muitas vezes, nós vamos fazer analogias com coisas do mundo real que estão ali, com as quais nós estamos convivendo. Uma das partes comuns que nós usamos como analogia é nos referirmos à vazão de dados comparando com um modelo hidráulico. Quando nós falamos em vazão, isso cabe perfeitamente para falarmos da quantidade de líquido que flui através de um determinado tipo de duto, ou ainda um outro tipo de comparação que fazemos é através da ideia de vias urbanas, a quantidade de veículos que passa por determinadas vias urbanas. Então, este tipo de analogia nós vamos usar muitas vezes nas nossas aulas, porque é mais palpável, nós conseguimos, de certa forma, visualizar esses conceitos, fazendo comparação com esses fenômenos do mundo real. Os sinais analógicos, eles podem ser de dois tipos. Podem ser considerados sinais chamados de banda base, quando eu faço uma transmissão através de um sinal digital, ou ainda os sinais podem ser chamados de banda larga, quando eu faço através da transformação de um dado digital em um sinal analógico. Vamos ver o detalhamento dessas classificações. Na transmissão de sinais, nós vamos ter um fenômeno chamado de modulação. Um sinal oscilatório contínuo se propaga mais longe que outros sinais. Por isso,
para atingir maiores distâncias, empregamos sinais analógicos, geralmente simbolizados por uma senoidal simples. Para transmitir nesses sinais, o transmissor muda ligeiramente a onda portadora na proporção do conteúdo que deve ser enviado. A este fenômeno chamamos de modulação. Vamos ao exemplo nessa imagem, em que nós temos uma onda portadora, uma senoidal simples, simbolizada na nossa figura, e nós queremos transmitir um determinado dado. Aqui, simbolizado por uma outra onda portadora. É apenas uma questão visual. Ora, se eu pego e faço e coloco essa onda, esse dado, eu poderia comparar isso daí com uma transmissão de voz numa emissora de rádio. Como é que funciona numa emissora de rádio? Eu tenho determinados tipos de modulação e tenho uma determinada faixa de frequência da onda portadora. Lá eu pego o sinal de voz, que vai de 30 até 3 kHz. Esse sinal de voz, que é um sinal analógico, ele é convertido em sinal elétrico e é misturado com uma onda portadora, porque, obviamente, um sinal de voz ele tem um alcance extremamente limitado. Quando nós falamos, o alcance da nossa voz chega a 50 metros, 100 metros se eu tiver uma capacidade vocal bem extensa, mas eu não vou conseguir atingir quilômetros de distância com a potência da minha voz. Então, uma emissora, uma transmissora de rádio comercial, o que faz? Pega uma onda portadora que tem a capacidade de atingir aquela distância e faz uma pequena modificação nas características originais daquela onda portadora, gerando uma onda resultante, e esta onda resultante vai se deslocar através do meio, levando aquele sinal, aquele dado que eu queria trafegar. Essa analogia é própria para vários tipos de transmissão, sejam elas com portadora digital, com portadora analógica, com sinal digital e com sinal analógico. Essa ideia, ela está presente usando o fenômeno da modulação. Um caso típico de exemplo de transmissão em banda base é quando nós usamos moduladores e demoduladores, ou seja, um modem. Um modem é um modulador e demodulador colocado numa extremidade e na outra, permitindo que essa modulação ocorra através daquele dispositivo. Quando eu utilizo numa modulação padrão, utilizando banda base, os dados que saem de uma determinada máquina são dados em formato digital e que vão trafegar num canal onde a minha portadora é uma portadora do tipo analógica. É feito algum tipo de tratamento naquelas informações que vieram dos dispositivos, do transmissor e do receptor. Esses dados são reunidos à nossa onda portadora e eu consigo fazer a minha transmissão. Um sinal analógico tem algumas características. A primeira dessas características é a fase, e que se refere a minha onda está no seu valor alto, no seu valor positivo. Obviamente isso é simbolizado por correntes elétricas. Quando eu estou com a corrente elétrica que faz essa simbologia no seu valor máximo, eu tenho a fase superior. No seu valor mínimo, normalmente o valor de tensão negativa, ele vai me dar a fase inferior. Outra característica da onda se refere à amplitude, que é simbolizada nesse ambiente dessa nossa senoidal aqui, pela
altura dessa onda, pela sua amplitude. E o terceiro fator, mais destacado e mais discutido, que é a frequência, que se refere à quantidade de repetições da onda na unidade de tempo. Lembrando que a nossa unidade de frequência, ela se refere a um ciclo por segundo, é chamado de Hertz. É a unidade de medida de frequência. Ela se refere à quantidade de ciclos, ou seja, vai do zero, máximo, mínimo e volta a zero. Isto aqui seria um ciclo. Este ciclo, se repetindo inúmeras vezes por segundo, vai nos dar a unidade de Hertz, que é utilizada para a medida de frequência. E a nossa amplitude, ela tem uma influência bastante importante quando falamos naquele fator de degradação do sinal, que já foi visto em outras disciplinas e que vamos ver ainda nesta disciplina. A degradação do sinal, entre outros fatores, se dá pela atenuação. Atenuação que se refere ao enfraquecimento da onda, é melhor não dizer talvez enfraquecimento, mas ao longo da trajetória, ao longo do percurso, há uma tendência de que uma onda vá perdendo a sua amplitude, até que chega num determinado momento em que o sinal trafegado se torna não legível, porque aquela onda transmitida perdeu a sua amplitude, de forma que essa amplitude acaba confundindo a legibilidade daquele sinal. Esse conceito de atenuação, ele fica muito claro quando nós estamos ouvindo a voz de alguma pessoa, vamos nos afastando daquele ponto, até que chega num determinado momento em que aquele som produzido já não é audível. Aquilo ali é porque nós atingimos o limite da atenuação de um sinal de voz. E isso é bastante notado e característico na transmissão de dados, porque a partir de determinado alcance, nada garante que será possível prosseguir naquela transmissão utilizando aquele determinado meio. Isto vai determinar o alcance pré-definido para a maior parte dos dispositivos. Quando nós falamos que um cabo de par trançado proporciona um alcance de 100 metros, o que quer dizer isso? Quer dizer que os dispositivos que estão ligados às interfaces propostas para fazer uma ligação através de um canal de dados, usando cabos de par trançado, já foram medidas e já foram calibradas para que ofereçam uma amplitude tal que até 100 metros é possível ter uma correta leitura daquele sinal. A partir dos 100 metros, é até possível que haja uma conexão, mas nenhum fabricante pode garantir. Até porque o padrão de redes locais define que um alcance de 100 metros deve atender a maior parte das organizações e das necessidades de ligações com aquele determinado padrão de comunicação de dados. Transmissão de sinal analógico e transmissão do sinal digital. Um sinal digital é um sinal analógico composto por frequências que vão de zero até infinito. Ou seja, a largura de banda é infinita. Quando eu tenho canais chamados de canais passa-baixa, eles permitem a passagem de frequências que vão do valor zero até um valor F1, uma frequência qualquer. Entretanto, quando o único canal disponível é do tipo passa-faixa, o canal passa-faixa, essa opção possível é a transmissão de um sinal analógico. Pois, num canal passa-faixa, a largura de banda é limitada, porque ela é compreendida entre duas frequências diferentes. Ela não parte de zero, parte de uma frequência X e uma frequência Y. Fica num intervalo entre duas frequências. Enquanto que num canal passa-baixa, eu vou de zero
até uma determinada frequência, me dando uma quantidade, teoricamente, infinita de valores neste intervalo. Temos aí uma simbologia, um gráfico simbolizando esses dois valores. Então o canal passa-baixa vai permitir a passagem de frequência de 0 até F1. A largura de banda é infinita, ou seja, o limite inferior é fixo, em 0. E o superior pode ir até o limite suportado por determinado meio. Vocês vão ver mais à frente, quando estudarmos, por exemplo, o padrão Ethernet 100 base T, que lá ele trabalha com 100 MHz. É o limite suportado por aquele determinado meio, pelos cabos, pelo tipo de cabo que é usado na transmissão de 100 base T, acima de 100 MHz, começa a gerar erro em cima daquele tipo de canal. Tá? Nos canais passa-faixa, quando se faz necessário o uso de modulação, são enviados dados de um computador, por exemplo, através de uma linha telefônica. Nesse canal passa-faixa, a largura de banda é dividida em inúmeros canais do tipo passa-faixa. Eu tenho faixas de frequência pré-definidas através de determinado meio. Cada tipo de meio tem uma faixa de frequência ideal. Existem meios que não suportam frequências altas e outros meios que não suportam frequências baixas. Conversão digital analógica. No sistema telefônico, os canais de voz foram projetados para uma determinada faixa de frequência com largura de banda de 4 kHz. Com 4 kHz, a transmissão digital teria uma vazão muito pequena. O volume de dados que poderia trafegar com 4 kHz é um valor absolutamente baixo. Neste caso, a solução foi converter o sinal digital em sinal analógico para se conseguir uma vazão adequada. Para a transmissão analógica através de linhas telefônicas, é inserido o sinal do tom contínuo, aquele ruído que ouvimos quando pegamos um telefone fixo para verificar se está dando linha, aquele ruído é chamado de tom contínuo, que fica na linha o tempo todo. Esse tom contínuo, ele vai ser chamado de portadora de onda senoidal. Esse sinal tem amplitude, frequência e fase moduladas. Eu consigo fazer a modulação nos 3 formatos possíveis, e isso acaba sendo chamado de modulação por chaveamento. Na modulação analógica, eu vou ter algumas formas utilizadas. A primeira delas é a modulação em AM. Exato, essa mesma que é utilizada em rádios comerciais. Neste caso, eu tenho uma portadora, uma senoidal simples, o meu sinal, e a resultante modifica a portadora que está... A modificação da portadora é feita alterando a amplitude do sinal transmitido, ou seja, a minha onda resultante terá variações na amplitude desta onda, por isso amplitude modulada. O outro modelo é o modelo FM, com modulação em frequência. Quando eu tenho essa modulação em frequência, a minha portadora tem modificações na sua frequência. O sinal sofre pequenas modificações na frequência, não atende, logicamente, essa nossa figura busca exagerar esta variação para caracterizar uma questão visual. Essa variação ela não chega a ser tão grande a ponto de interferir na qualidade da transmissão, interferir nas características mais elementares daquele dado, daquela onda portadora que tem a capacidade de atingir de uma distância do ponto A até o ponto B. Um outro modelo, esse daí usado basicamente para comunicação de dados, é a modulação em fase, na qual como o meu sinal original é um sinal digital, eu simplesmente inverto a fase
baseado nas circunstâncias. Eu mudei o status de 0 para 1 ou de 1 para 0, a fase é invertida. A minha onda permanece com uma constância muito maior, a variação é bem menos sentida, porque a frequência fica constante e a amplitude fica constante o tempo todo. O que eu faço é inverter a fase baseado no meu código binário. Zeros e uns forçam variações num sentido ou no outro, o que facilita bastante a transmissão e dá uma taxa de erro muito menor. Comparação bit e baud. A primeira delas é a taxa de dados, ou taxa de bits, que é medida em bits por segundo. Ele se refere ao número de bits enviados por segundo através de uma linha de transmissão. Eu posso, dentro de um segundo, enviar X bits através de um canal. E a taxa de sinal, medida em baud, se refere ao número de elementos de sinal enviados por segundo. Como é que funciona isso? Em um segundo, eu posso enviar apenas um bit, ou posso enviar 2 bits ou 3, e assim sucessivamente. Quanto maior for a quantidade de bits que eu possa enviar num determinado momento, eu vou ter uma taxa de sinal maior. Bom, modulação digital e analógica. As formas básicas de modulação digital analógica são chamadas de... Elas têm uma nomenclatura diferente da modulação analógica normal. Eu vou chamar aqui de ASK, Amplitude Shift Keying, FSK, Frequency Shift Keying, e PSK, Phase Shift Keying, que não chega a ter uma diferença tão marcante dos modelos AM, FM e PM. No modelo ASK, chaveamento por amplitude, a amplitude do sinal da portadora é modificado para criar representação dos elementos de sinal. Isso fica caracterizado aqui na nossa figura, quando eu tenho uma sequência de bits 1, e vai me dar um determinado parâmetro. Depois, um intervalo de tempo, aqui seria a representação dos meus bits 0, e assim sucessivamente. Nas outras aulas a gente vai ver um detalhamento bem específico de como funciona isso. Na modulação ASK, por exemplo, há o modelo ASK8. Neste tipo de sinal, o elemento de sinal consegue representar 3 bits de dados. Ora, se eu posso ter 3 bits de dados, então eu posso representar num elemento de tempo, eu consigo simbolizar 8 bits diferentes. Se são 8 valores diferentes, né? Se são 3 bits, 000, 001 e assim sucessivamente, eu poderia ter, num elemento de sinal, um total de 8 valores diferentes. Neste caso, a frequência e a fase permanecem constantes para cada elemento de sinal. Na modulação FSK, o sinal ele é representado com espectros de frequência de 1.25 e 3 MHz. São os sinais que são representados, são 2 valores de frequência. Nesse caso, a amplitude e a fase do sinal permanecem inalteradas durante todo o tempo. Na modulação PSK, é usado o recurso do deslocamento. A fase ela é medida em graus, né? Porque quando nós temos o desenho de uma senoidal, isso aqui vai se referir aos valores no círculo senoidal. Vocês devem lembrar lá da matemática. Um determinado ângulo naquele círculo, a sua projeção vai dar o valor do seno. Quando eu tenho um valor em 0 grau, eu tenho uma determinada magnitude, determinado valor. Quando eu tenho 90 graus, o que era
a projeção sobre determinado eixo, que era valor 1, passa a ser valor 0. Por isso eu tenho esse desenho da senoidal, associando um valor numérico, o valor do seno, associado com o desenho da curva. E associado, obviamente, à posição num círculo, em graus. Quando eu faço uma modificação no eixo de leitura daquela onda, conforme está simbolizado na nossa figura, o deslocamento no eixo de leitura para uma mesma onda vai me dar um valor de dado absolutamente distinto. Basta que eu modifique o meu ponto zero de leitura aqui. Ao modificar o meu ponto zero de leitura, eu passo a ter o máximo da onda. A mesma onda, lida de formas diferentes, pode me oferecer resultados diferentes. E no caso da nossa modulação em PSK, a nossa preocupação basicamente é detectar os máximos e os mínimos, porque afinal estamos falando em transmissão de sinais num formato digital. Na modulação PSK, o chaveamento por fase, ele indica o sinal da portadora, ele é modificado para criar uma representação de informações. Na nossa figura, nós vemos aqui algumas inversões do nosso sinal, representando estes valores dessa modulação, né? Aqui nós conseguimos simbolizar esses valores de modulação, que é a forma como uma determinada onda, resumindo, como eu consigo ter uma onda original que tem a capacidade de se deslocar de um ponto até o outro ponto e me aproveitando dessa característica de alcance, considerados os fatores amplitude, fase e frequência, em cima destes 3 parâmetros da onda, eu vou, sobre esta onda, colocar o sinal que eu quero trafegar. Seja este sinal digital ou seja este sinal no formato analógico. Da mesma forma que a minha onda pode ser uma onda digital ou analógica. Desta combinação, eu vou obter a possibilidade de ter um alcance maior para aquele meu sinal original e com isso vai caracterizar a transmissão das informações. Bem, um outro fator também que é importante, que nós vamos ver ainda em outras aulas, é nós entendermos que cada tipo de meio tem um limite de uso. É importante guardarmos isso, e é isso que vai caracterizar a multiplicidade de meios e de características dos diversos meios de transmissão. O primeiro é que cada meio de transmissão tem uma faixa de frequência onde ele pode oferecer a melhor relação custo-benefício. Quando falamos em frequência, nós devemos entender que quanto maior for a frequência, eu tenho 2 características que podem ser destacadas. A primeira, quanto maior a frequência, maior provavelmente é o volume de dados que aquela frequência vai conseguir transportar. Se eu tenho um determinado volume de dados, quanto maior a frequência, mais dados poderão estar ali dentro. Mais elementos de sinal poderiam, teoricamente, ser inseridos na unidade de tempo. Entretanto, quanto maior for essa frequência, maior é a tendência de que ela sofra interferências externas. Então, se deve buscar um equilíbrio quando se seleciona o tipo de meio de transmissão, um equilíbrio entre a qualidade que aquela frequência pode oferecer, associada à taxa de erro que acaba vindo junto, né? Quando eu trabalho com faixas de frequências muito altas, conforme nós já vimos em outras aulas, falamos de espectro eletromagnético, por exemplo,
A gente fala que quanto mais a frequência se aproximar da frequência da luz, por exemplo, mais nós vamos ter as influências externas ocorrendo como acontece na luz. A gente sabe que a luz ela vai ter a velocidade de deslocamento é o maior entre o que nós podemos deduzir na física atual. A velocidade da luz é a maior velocidade possível. A frequência de um sinal luminoso também é o maior possível. Entretanto, se você pega um sinal luminoso e interpõe uma folha de papel, aquele sinal luminoso não continua a sua progressão. Uma simples folha de papel pode fazer uma sombra, pode interferir naquela transmissão. Enquanto que alguns sinais com frequência menor têm a capacidade de atravessar superfícies sólidas. Eu consigo atravessar algumas superfícies sólidas utilizando de determinados tipos de frequência. Então eu vou ter que buscar qual é a medida mais adequada. Um outro aspecto também que merece um destaque é nós falarmos no fator multiplexação. Diversos meios de transmissão, eles possuem uma capacidade que acaba ficando ociosa dependendo do tipo de uso que façamos. Um caso muito clássico é o de uma linha de telefonia. Uma linha de telefonia que tem todo um trabalho de ser instalado um cabo físico que atravessa uma cidade, que vai para o poste, que tem toda uma infraestrutura para fazer o funcionamento e que é ligado na casa do usuário, do assinante, conforme somos chamados pelas operadoras de telefonia. Ora, aquele canal que deu trabalho para ser instalado, ele, quando é utilizado apenas para transmissão de voz, ele vai trabalhar numa faixa de 4 kHz. Ora, quando eu tenho esse canal já estabelecido, o que deu trabalho foi fazer a instalação. Uma vez que o cabo já se encontra na casa do assinante, basta que eu associe aquele canal físico a alguns equipamentos que vão me proporcionar a possibilidade de colocar em cima daquele canal físico, além do eu já tinha estabelecido ali um canal para voz, eu posso estabelecer mais canais ali dentro. Aliás, é muito importante que vocês não confundam os conceitos de meio físico e canal. É comum a gente acabar confundindo essas duas expressões, mas o meio físico é aquele palpável que nós temos. Quase sempre a gente acaba simbolizando por um fio, propriamente dito. Poderia ser também algum meio sem fio, um transmissor e uma antena receptora, ou duas antenas, transmissão e recepção, mas o canal é quando eu estabeleço uma linha de transmissão, quando eu consigo estabelecer uma faixa de frequência portadora, interligando dois pontos. No caso de um sistema de telefonia, a tecnologia ADSL utiliza esse conceito de multiplexação. Eu mantenho o meu canal de voz com 4 kHz, mas eu evito que haja interferência utilizando outras frequências e estabeleço em cima daquele meio físico mais dois canais de transmissão, que são usados, um para download e outro para upload. Esses dois canais, esses três canais estabelecidos através de um meio, proporcionam que através de uma linha de telefonia, um cabo de par trançado simples, eu tenha três faixas de frequência se deslocando e consigo fazer tráfego de dados e voz simultaneamente. Isso seria um uso mais nobre que se dá para um determinado canal de dados. Tá ok? Bem, meus caros, nessa aula de hoje nós abordamos uma série de assuntos que consideramos bastante importantes nessa disciplina de comunicação de dados. São eles:
Nesta aula, você identificou as motivações e as imposições para a conversão digital e analógica dos sinais. Você diferenciou os canais passa-baixa dos canais passa-faixa. Você ainda investigou a modulação de sinais. Você relacionou a taxa de sinais à taxa de bits. Você caracterizou os esquemas básicos de modulação digital e analógica, desculpem. Você mapeou as propriedades da modulação por chaveamento de amplitude, modulação por chaveamento de frequência e modulação por chaveamento de fase. E você ainda identificou a necessidade de combinar esquemas básicos de modulação com o intuito de obter maiores taxas de bits. Meus caros, antes de encerrarmos, eu queria recomendar a vocês que esses tópicos que nós temos estudado, eles têm um relativo nível de complexidade. Aqueles que não têm nenhuma vivência com essa área de comunicação de dados, talvez estejam sendo surpreendidos por uma série de termos que são novos na sua vivência, mas nada impossível de nós aprendermos. Recomendo a leitura do material didático desta disciplina. O material didático desta disciplina está muito bom. Eu estive vendo esse material para preparar, inclusive, essa aula de hoje. Eu estive fazendo uma leitura geral do nosso material didático. Eu recomendo com veemência que façam uma leitura. O hábito da leitura é bastante importante. A gente sabe que nos dias de hoje tem muita pressa, o aluno tem uma série de problemas, mas recomendo, façam uma leitura. E não aquela leitura de véspera de prova, não. Façam uma leitura com tempo suficiente. Leiam aquele conteúdo, vocês vão ver que o nível de apreensão, o nível de aprendizado vai ser outro. Façam isso. Leiam, o material didático está muito bom, foi muito bem selecionado. O conteúdo, os livros que foram usados, o livro do Comer, o livro do Kurose, muito bem montados. Eu recomendo a leitura do material didático com a melhor preparação possível para que vocês utilizem essas nossas aulas teletransmitidas como um apoio à sua aprendizagem. Mas efetivamente vai ser lá no material didático onde vocês vão conseguir obter a melhor relação custo-benefício de aprendizado. Tá bom, meus caros? Então, vamos despedir de vocês. Nos vemos na aula de número 4. Até logo. Yeah.